Dia 23 de maio, a lua é minguante, a estação outono. A Feira Livre é hoje em Volta Redonda, na rua Coimbra, no bairro Retiro. Hoje é dia da Juventude Constitucionalista e dia mundial da comunicação social. Segundo a Igreja Católica, hoje é o dia de São Juliano e São João Batista de Rossi. Gente, a delação e as provas apresentadas por Joesley Batista, proprietário da JBS, afundou o Brasil em uma nova crise política. Na mira, o presidente Michel Temer e o senador Aécio Neves, além de outros envolvidos. Boa parte da população pede a renúncia do presidente e até eleições diretas. Quem fala sobre a situação política no Brasil é o advogado Paulo Cossenza, que tem 10 anos de experiência como defensor público e 20 anos como juiz. Atuou muito na cidade de Barra Mansa, muita gente conhece. Doutor Cossenza, bom dia, obrigado mais uma vez pela sua participação, tá certo? Bom dia, Júnior, bom dia aí, ouvintes da Cidade do Aço. Bom dia, Yara, saúde para sua mãe, que fiquei sabendo agora do problema de saúde, que tudo corra bem. A situação brasileira está complicada, né? Tá certo, a cada dia um problema. É um queijo suíço, né? A gente sai de um buraco e entra no outro, tá certo, doutor? Olha só, as provas apresentadas até o momento pode causar o afastamento do presidente, como já ocorreu com o senador Aécio, doutor? Não. Imediatamente não. Para que o presidente possa vir a ser afastado do seu cargo, só naquelas hipóteses de crime comum, após o recebimento da denúncia pelo Supremo Tribunal Federal e antecedida de uma autorização de 2/3 da Câmara dos Deputados da investigação e do pedido da denúncia pelo Ministério Público. Ou seja, o Supremo autorizou a investigação do presidente da República, que possui uma imunidade. Concluída a investigação, o Ministério Público poderá então oferecer denúncia ou arquivar o procedimento, pedir o arquivamento do procedimento que deverá ser homologado pelo Supremo. No caso do Ministério Público oferecer denúncia, essa denúncia ela vai ser submetida ao crivo da Câmara dos Deputados e 2/3 da Câmara dos Deputados terão que aceitar a possibilidade da acusação. Depois de aceita essa possibilidade da acusação, ela vai ser submetida ao Supremo Tribunal Federal, a denúncia, e se recebida, aí sim, como acontece nos crimes de responsabilidade, o Supremo aí seria como se fosse o Senado, no caso do impeachment da Dilma, e então aí recebida a denúncia pelo Supremo, aí sim o presidente da República poderá vir a ser afastado do cargo. Entendi, doutor, mas durante todo esse curso de investigação, o presidente ele pode ser afastado enquanto não? Alguma. Ele vai continuar no cargo? Ele continua no cargo enquanto não acontecerem esses elementos todos aí que eu citei. O oferecimento de uma denúncia formal, eu digo a denúncia formal no sentido de ação penal, denúncia no sentido de ação penal. E ela tem que ser submetida à Câmara dos Deputados, a 2/3, e depois ele é submetido ao Supremo. Aí sim, recebida essa denúncia pelo Supremo, iniciada a ação penal, ele por 180 dias ele pode ser afastado até o julgamento. E também não vai poder ser preso em razão desse fato. Existe uma imunidade aí de prisão. Ele só vai poder ser preso depois do julgamento, se for o caso dele ser condenado e ter a perda do cargo também como consequência da condenação. Aí depois desse julgamento, sim, ele perde o cargo e é preso. Tá certo, doutor. Então é um rito que ele praticamente mescla, né, a questão jurídica e a questão política também. Sim. Caso o STF ou o Ministério Público Federal encontre aí materialidade de todos esses crimes, se o Congresso não aprovar, se a Câmara, o Congresso, no caso a Câmara e o Senado, se a Câmara não aprovar toda essa investigação, por 2/3 ainda, que é uma maioria, né, bem relevante, o processo é parado, né? A investigação é parada e ele continua. E as pessoas estão discutindo muito aí sobre eleições diretas, eleições indiretas. Antes disso tudo, caso, logicamente, o presidente seja julgado e afastado, quem seria o substituto imediato, doutor? A ordem de sucessão que a Constituição prevê seria o vice-presidente, que já é ele, né? Já afastado da presidente, titular, assume, ou haver a vacância lá do cargo, e porque em razão da cassação do mandato da Dilma, ele assume o presidente, agora não tem quem o substitua formalmente. Então ele é substituído, quer dizer, ele não é mais substituído, ele vai ser
por um período de 30 dias, ele vai ser substituído, no caso de vacância ou de cassação, de morte, ou que seja lá o motivo que for, pelo presidente, nessa ordem, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal e presidente do Supremo Tribunal Federal. E eles estão ali apenas para promover e organizar a eleição indireta que está prevista na Constituição. Sim, muita gente está achando aí que, no caso, o presidente da Câmara, né, o Rodrigo Maia, ele assumiria como presidente. Na verdade, o papel dele é justamente fazer essa transição nesse período complicado. Claro, gente, lembrando que isso tudo é uma suposição. Se o presidente Temer seja realmente afastado, isso está tudo muito no início, a gente não sabe realmente o que vai acontecer. Outra coisa importante, eleições diretas. A Constituição não prevê isso nessa altura, não é mesmo, doutor? Não, não prevê. Existe uma discussão, porque o Código, depois da reforma política, daquela mini-reforma, quer dizer, existe uma abertura com relação à possibilidade de prazos de uma eleição direta. Mas no confronto entre uma lei federal e a Constituição Federal, deve prevalecer o que está disposto na Constituição Federal, portanto, não creio que seja diferente. Quer dizer, a hipótese constitucional é a da eleição indireta depois do segundo ano do mandato. Antes do segundo ano, seria o caso, então, de promover novas eleições diretas. Já passaram-se mais 2 anos, então teríamos uma eleição indireta apenas para concluir o mandato, e não por mais 4 anos, vamos dizer assim. Então, o novo presidente, fosse ele eleito no primeiro biênio diretamente, se ele for eleito no segundo biênio indiretamente, é apenas para concluir o mandato que teve início em 2014. Muito bem, doutor. Então, na verdade, a gente sabe então que a partir do segundo, né, depois do segundo ano de mandato, são eleições indiretas para que se conclua então o mandato, como o doutor está bem explicando. Mas é isso mesmo? Exatamente, exatamente. Tá certo. Doutor, você já falou do Temer. A gente queria saber mais ou menos isso. Aécio Neves também pode ser preso ou ele também tem essa imunidade parlamentar? Então, a situação do senador é um pouco diferente da situação do presidente da República, que o presidente não pode ser preso em hipótese alguma. Mas o senador, pela letra da lei, artigo 53 da Constituição, ele só pode ser preso em flagrante delito. Foi mais ou menos o que aconteceu, de uma certa forma, com o senador Delcídio do Amaral. O que aconteceu? Eles entenderam que aquela conduta do Delcídio do Amaral, de tentar interferir, impedir e tal, na questão era do Cerveró, se não me engano, ele estaria permanentemente em estado de flagrância da prática daquele crime. E por isso, aquilo foi reconhecido como uma prisão em flagrante, crime permanente, e como prisão em flagrante, essa prisão foi submetida ao Senado, que a homologou. Poderia não homologar, mas quem ia decidir, afinal, se ele permaneceria preso ou não, seria o próprio Senado da República. No caso do senador Delcídio, o Senado homologou a decisão da prisão em flagrante. No caso do Aécio, não houve prisão.